Bom dia, amigos. Meu nome é Jean Anderson Oliveira, sou consultor e instrutor SAP MMSD Transportation e especialista em localização Brasil. Estou aqui mais uma vez com o objetivo de contribuir para o aprimoramento do conhecimento dos meus queridos colegas e usuários do sistema SAP no que diz respeito ao esquema de cálculo chamado TAX-BRA. Bem, no último encontro que tivemos, eu falei sobre a técnica de condições, sobre como as condições podem ser automaticamente atualizadas pelo sistema SAP, sejam através de uma sequência de acesso que lê tabelas de condição e seus respectivos registros de condição, seja através de fórmulas, ou seja, através de cópia de linhas anteriores. O objetivo do encontro de hoje será para falarmos um pouco mais da estrutura, da composição desse esquema de cálculo chamado TAX-BRA. O esquema TAX-BRA, ele é dividido em 4 grandes grupos. Existe um primeiro grande grupo da TAX-BRA que representa as condições ligadas ao preço líquido das compras. Eu diria que a condição mais importante desse grupo seria a condição com o nome BASB. Essa condição recebe os valores da pricing de compras, seja do pedido, seja da cotação, seja do contrato ou do programa de remessa, ou seja, dos documentos de compras externos. Essas informações são calculadas na pricing de compras, ou seja, o preço líquido de compras é calculado primeiro pela pricing de compras, é uma característica do módulo de MM, que faz o uso de uma pricing de compras para calcular o preço líquido, e faz também o uso de uma price de impostos para calcular os impostos com base no preço líquido. Então, esse primeiro conjunto de informações da TAX-BRA tem o nome de condições relacionadas ao preço líquido de compras e são transferidos automaticamente dessa aba condições desses documentos de compras. O segundo conjunto de informações da TAX-BRA refere-se ao conjunto de parâmetros que são inseridos, parâmetros principalmente percentuais, que são inseridos na principal transação da localização Brasil, chamada J1BTax. Dentro dessa transação existe uma tela principal, um quadro principal, em que são distribuídas 17 transações que permitem a atualização de regras e exceções dos mais diversos tributos, sendo eles ICMS, substituição tributária, IPI, PIS e COFINS não cumulativos, o ISS, seja o ISS retido ou o ISS próprio, e os impostos retidos na fonte, os impostos federais retidos na fonte, sendo eles o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica e o PIS/COFINS/CSL. O segundo conjunto da TAX-BRA, então, representa essas condições sob a forma percentual, seja percentual de base, seja percentual de alíquota, seja um percentual que indica que determinada informação foi encontrada dentro da J1BTax, dentro dessas transações, como, por exemplo, o direito fiscal, como, por exemplo, a marcação do flag outras. A partir dessas informações que são imputadas dentro da J1BTax, elas são gravadas nas tabelas transparentes, que têm os nomes iniciados por J_1BTX, e nesse mesmo instante da gravação são atualizadas as ditas tabelas de condição. Essas condições do segundo grupo da TAX-BRA, que contém
as sequências de acesso que fazem leituras dessas tabelas de condição. Então, para aquelas tabelas transparentes que são atualizadas na J1 BTAX, existem tabelas de condição que são associadas e que são atualizadas automaticamente no momento de gravar. Vale lembrar que pode ser que a companhia tenha construído algum programa de carga automática, via uma programação ABAP. Se assim o fez, é bem comum que neste programa não aconteça a migração automática dessas tabelas transparentes J_BTX para suas respectivas tabelas de condição. E, sendo assim, será necessário executar a migração dessas tabelas de imposto para tabelas de condição de forma manual, entrando dentro da transação J1 BTAX, no submenu preparação da condição, migração de tabelas de impostos para tabelas de condição. Bem, dando seguimento, nós teremos então, dentro desse segundo grupo da TaxBRA, essas informações que são um reflexo do que foi configurado como regra ou como exceção de imposto dentro da J1 BTAX. Aí é o grande ganho que eu digo, da TaxBRA em relação à TaxBRJ. Através da TaxBRA é possível, então, rastrear como aquele percentual de alíquota, ou percentual de base, ou como aquele direito fiscal, ou como aquele flag de outras, ou até como a marcação da coluna de isentas de determinado tributo, foi resgatado pelo sistema. A TaxBRA tem esse segundo grupo justamente para nos permitir fazer esse rastreamento de onde veio essa configuração dentro da J1 BTAX. Se veio de uma exceção dependente de material, se veio de uma exceção dinâmica e qual o grupo da exceção dinâmica correspondente, se veio de alguma regra geral de algum tributo, como por exemplo ICMS, IPI, substituição tributária, ou se veio dos valores ou das taxas default. O terceiro conjunto da TaxBRA representa as condições BX. Existe por trás dessas condições BX a fórmula, uma fórmula extremamente importante. A TaxBRA ela veio para diminuir o volume excessivo de fórmulas que a antiga TaxBRJ fazia uso. Mas uma fórmula imprescindível, inclusive até hoje para a TaxBRJ, também é necessária para a TaxBRA, que é essa fórmula 320. Essa fórmula 320, ela existe tanto no primeiro grupo da TaxBRA, que está relacionado às condições ligadas aos preços líquidos de compras, como para essas condições BX. As condições BX, eu diria que representam todos os valores em reais e bases em reais dos tributos relacionados ao processo de compras. Da mesma forma, existe uma sequência de condições BX, tais quais aparecem os tributos dentro da pricing. Por exemplo, ICMS, por exemplo, IPI, substituição tributária, PIS e COFINS não cumulativo, por exemplo, ISS retido, por exemplo, retenções de RPJ e retenções de PIS, COFINS, CSL. O quarto conjunto da nossa TaxBRA contém as condições que serão automaticamente enviadas para as linhas das nossas notas fiscais que serão lançadas, tanto pela transação MIGO, em alguns casos especiais, como por exemplo nos cenários de consignação, cenários de remessa para entrega futura, como também nas nossas MIROS, que é a principal transação que faz a escrituração de notas fiscais pelo módulo de MM para as compras normais,
mas também a Miro faz o registro de alguns cenários especiais, como, por exemplo, a fatura da consignação, como a fatura da entrega futura. Bem, essas condições do quarto grupo, elas representam as condições que, como eu falei no nosso encontro anterior, as condições que dependem de condições anteriores. As condições do quarto grupo da TAXBRA são simplesmente cópias de condições anteriores, são cópias das condições de terceiro grupo, ou seja, das condições BX, que por sua vez contém as fórmulas 320. Bem, a fórmula 320, ela que contém toda a álgebra por trás do cálculo de cada tributo. A fórmula 320 é capaz de pegar as condições do primeiro grupo, que são as condições dos preços líquidos, e as condições do segundo grupo, que são os percentuais de alíquotas e bases dos tributos, e chegar ao resultado tanto da base do imposto, do tributo, melhor dizendo, quanto do seu valor, né? Seja ele ICMS, IPI, substituição tributária e todos aqueles que eu já disse anteriormente. Já as condições do quarto grupo não fazem um cálculo efetivo, elas simplesmente são cópias dos resultados obtidos e calculados pelas condições do terceiro grupo, por essas condições BX. Mas é nessas condições de quarto grupo que ocorrerão as contabilizações dos tributos, tanto pela transação MIGO, se a MIGO escriturar alguma nota fiscal, quanto pela transação MIRO, se assim acontecer a escrituração de nota e contabilização dos impostos. Bem, o nosso encontro de hoje se encerra aqui. No nosso próximo encontro, continuaremos falando sobre o uso da TAXBRA, sobre quando que ela surgiu e para quais motivos, por quais motivos, e fazendo uma leve comparação da TAXBRA em relação à TAXBRJ, dito como método clássico, e o qual a SAP já se pronunciou que não dará mais suporte, a não ser ainda, como sabemos, as empresas ligadas ao mundo do óleo no Brasil, que ainda dependem desse esquema TAXBRJ para calcular os seus tributos. Muito obrigado a todos. Até um próximo encontro.